Oi, Renan, bom dia para você, um ótimo dia para quem acompanha a gente. Vamos lá, o ministro Dias Toffoli, no final das contas, determinou que a Polícia Federal ouça nos dias 26 e 27 de janeiro pessoas que são investigadas ou que são peças fundamentais para a elucidação de fatos relacionados ao inquérito que investiga o Banco Master e as supostas fraudes envolvendo o banco. A Polícia Federal fala em algo em torno de 12 bilhões e 200 milhões de reais em fraudes cometidas pela instituição financeira. A Polícia Federal havia solicitado que fossem realizados depoimentos no âmbito dessa investigação entre sexta-feira dessa semana e sexta-feira da semana que vem, totalizando 6 dias para ouvir as pessoas que são importantes para a investigação. O ministro Dias Toffoli determinou que a Polícia Federal encurtasse esse prazo de 6 dias para 2 dias. Isso representou um novo desgaste nessa relação institucional entre o ministro e a corporação. No final das contas, a corporação teve de se adequar à ordem do ministro e sugeriu os dias 26 e 27. E o ministro ontem concordou com a Polícia Federal, que concordou com ele. No final das contas, é basicamente isso que aconteceu. E marcou, então, bateu o martelo para que no dia 26 e no dia 27 sejam ouvidas essas pessoas. São 4 pessoas no dia 26 e 4 pessoas no dia 27. Entre as pessoas que vão ser ouvidas estão diretor financeiro do BRB, diretor de uma empresa investigada no esquema que não é, obviamente, do Master, mas de uma outra empresa, empresário, superintendente executivo da tesouraria do Banco Master, superintendente de operações financeiras do BRB, diretor de riscos do Banco Master, o sócio do Banco Master, Ângelo Antônio Ribeiro da Silva, e Augusto Ferreira Lima, que é ex-sócio do Master. Essas pessoas serão ouvidas ou por videoconferência ou de maneira presencial no STF. Foi determinada uma sala no Supremo Tribunal Federal para que essas pessoas sejam ouvidas ou presencialmente ou por meio de videoconferência. A Polícia Federal vai até o Supremo, ouve essas pessoas ou presencialmente ou por meio da videoconferência nessas salas que foram reservadas pelo ministro. Lembrando que o depoimento dessas pessoas, Renan, são uma das diligências que ainda estão pendentes nessa investigação e que motivaram com que a delegada responsável por esse caso solicitasse a prorrogação do inquérito por mais 60 dias, por mais 2 meses. E por isso o ministro concordou. Além dos depoimentos, a Polícia Federal ainda tem de extrair junto com a Procuradoria-Geral da República e analisar todo o material que foi apreendido na operação da semana passada, na deflagração da nova etapa da Compliance Zero. Otelo, a gente sabe muito bem que essa história do Banco Master está dando o que falar. Inclusive, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, antecipou a volta para Brasília justamente para tentar, digamos, gerenciar os impactos na imagem do tribunal após toda essa crise, né? Sem dúvida. E aí o ministro teve de antecipar esse retorno a Brasília, não antecipar o retorno ao trabalho, porque quem segue na frente comandando as picapes do Supremo Tribunal Federal é o ministro Alexandre de Moraes, porque eles se revezam. Fachin, presidente do STF, comandou o plantão durante o recesso na primeira metade. Na segunda metade é o ministro Alexandre de Moraes por ser vice-presidente. Fato é que o Fachin retornou a Brasília, antecipou o retorno que já estava previsto para acontecer, mas somente mais adiante, a Brasília, para tentar debelar essa crise que se intensificou com determinações recentes do ministro Dias Toffoli no âmbito dessa investigação lá no Supremo Tribunal Federal. Fachin voltou então para discutir especificamente essa crise, mas junto com ela, nesse combo, também a elaboração de um código de conduta para os magistrados. Essa que é uma das principais bandeiras da gestão de Luiz Edson Fachin. Há uma dificuldade de implementação, porque quando o ministro anunciou liberou essa informação de que
faria e trabalharia nesse código de conduta, um código de ética dentro da Suprema Corte, mas para todos os tribunais superiores, coincidiu com a notícia de que o ministro Dias Toffoli havia viajado em um jato em que, entre outras pessoas, estava o advogado de um dos investigados no caso Master, que é relatado por ele no Supremo Tribunal Federal. Então, o timing fez com que houvesse uma reticência e resistência por parte dos ministros, que vem uma pressão externa vindo ao Supremo e não uma elaboração interna que amadureça essa discussão e que faça com que o Supremo, junto, unido, tome essa decisão. Agora, o que se tem é um descontentamento pela forma como foi anunciado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Fato é que ele vem conversando ao longo de todo o recesso e intensificou essas conversas ontem com o retorno dele a Brasília. Foi um retorno rápido, um bate-volta. Veio para Brasília, viajou para o Maranhão, para São Luís, para encontrar Flávio Dino, para conversar com o ministro presencialmente, porque conversou com outros ministros do Supremo e vem mantendo contato com eles ao longo desse período. Conversou com o próprio Dias Toffoli, conversou com Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Nunes Marques. Enfim, com esses ministros para discutir esse assunto, para tentar avançar em uma solução, uma saída institucional para esse desgaste que foi gerado por uma série de fatores, mas o principal por essas determinações do ministro Dias Toffoli. Ainda tem chão pela frente, há um trabalho para se chegar a uma solução que contemple os ministros, que una o STF, porque sem uma união interna para decisão de um assunto como esse, dificilmente é um tema que será encampado pelos demais tribunais.